A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe. Estamos aqui nessa rádio tão abençoada como todas as segundas-feiras. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber a irmã Alessandra, que eu estou tão feliz de tê-la aqui, irmã. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço. Por ter aceitado o nosso convite. Indicação do presbítero Hélio, né? E a senhora está aqui hoje para ministrar a palavra, para falar do amor de Deus, né? Então você que está nos ouvindo, compartilhe a live, né? Compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. E eu já vou fazer o meu compartilhamento, irmã. Fica à vontade. Amém. Pode falar, irmã. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. É a falta de hábito. Estamos ao primeira vivo. vez. Com os nossos, Paz do Senhor, queridos amados, ali aqui também. glorificamos a Deus por mais uma oportunidade de falar do amor do Senhor, mais uma oportunidade de falar sobre Jesus, falar sobre a Escritura. É muito bom, é algo que alegra a nossa alma, alegra nosso coração, é algo que renova a esperança. Então nós estamos aqui para ajudar, né, quem estiver ouvindo, que estiver entristecido, quem estiver sem forças, a entender que na palavra do Senhor ela tem tudo que ele precisa, tudo que as pessoas necessitam. É só buscar nela, é só ler ela, é só entrar nela, que com certeza o Senhor, ele vai conceder para essa pessoa alívio, né, descanso para a alma, para o coração. Amém. Então, querida, pode ministrar. Pode começar? Então vamos lá. Bom, o Senhor falou comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. Quero estar aqui agradecendo, né, a Deus, primeiramente, né, por essa oportunidade. Agradecer ao meu filho do coração, o Hélio, que nos recomendou. Eu falei, menino, olha o que você fez. Que nos recomendou para estar aqui. Mas agradeço também a irmã, né, pela confiança, né, de nos dar essa oportunidade. O Senhor falou comigo, né, em 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou ler numa versão que é a NVT, tá? Então a tradução dela é um pouquinho diferenciada. Ela é bem mais, uma versão de um modo mais simples para entender. E vamos começar no capítulo 1. Saiba, o título fala aqui, né, os perigos dos últimos dias. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltraram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão a outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhes deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Amém?
Irmãos, o que o Senhor colocou no meu coração é algo, é uma observação para nós nos dias de hoje. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, né? Tempos, ele fala aqui de tempos difíceis, tem outra versão aqui que eu vou estar olhando no celular, que fala tempos tribulosos, né? Tem outras versões que falam dessa forma. Trabalhosos, isso. Então assim, a gente já está vivendo esses dias. Nós estamos vivendo esses dias. Paulo, ele escreve essa carta para Timóteo enquanto Paulo estava preso em Roma. E ele escreveu para Timóteo porque Timóteo estava sendo pastor da igreja de Éfeso. E ali estavam acontecendo algumas coisas que Paulo escreveu para não somente ensinar, mas ajudar Timóteo a entender quais posturas corretas diante de algumas situações. Para começo, a gente já vê assim, falou aqui muito sobre homens, né? Homens, em outras versões, são avarentos. Aqui ele falou assim, arrogantes e orgulhosos. Então assim, hoje, o que a gente precisa? Eu falei assim, que a gente precisa começar a ensinar isso para a igreja. Como hoje eu estou, eu não falo que eu sou, eu falo que eu estou. Porque a gente hoje está como líder da UFBRAC das mulheres, amanhã pode não estar mais, né? Então o cargo é passageiro. Hoje como eu estou como líder das mulheres, eu falei assim, o Senhor me tocou no meu coração, eu falei, Senhor, a gente precisa ensinar a nossa igreja, precisamos ganhar almas, precisamos pregar para aqueles que precisam se arrepender, conhecer o Senhor, precisamos. Mas nós precisamos fortalecer a igreja de Cristo. Nós precisamos ensinar a igreja a maneira correta de se comportar em tempos difíceis. E advertir a igreja para que ela entenda as coisas que elas vão ver daqui para frente. Porque a tendência, biblicamente falando, não é de melhora, é de piora. Então assim, a gente precisa entender. Esse capítulo 3, ele ensina, eu até vi uma frase que fala assim, que Paulo aqui ensina o que fazer antes do fim. Então são os momentos de dificuldade, são que o povo de Deus precisa compreender que ele precisa estar fortalecido para os últimos tempos. Porque nós vamos ver coisas que vão entristecer nosso coração, nós vamos ver coisas que vão abalar a nossa fé, nós vamos ver coisas que nós vamos ficar perplexos. É verdade. E se nós não entendermos as advertências que a Escritura tem para a nossa vida, nós não vamos conseguir viver e sairmos ilesos desses momentos. Timóteo era jovem, Timóteo pastoreou a igreja de Éfeso durante 3 anos. E ali Paulo falou para ele assim, olha, primeiro de tudo, né, que começa aqui, olha, foge dos falsos profetas. Né? Já de início eu quero falar assim, olha, ele advertindo, Paulo escreveu, estando preso, olha, uma pessoa que está presa, no nosso conceito humano, é ela quem necessita de ser visitada, é ela que necessita de receber uma palavra de conforto, é ela que necessita de conselho, é ela que necessita de uma palavra de ajuda, de uma palavra de esperança, mas não. Paulo, preso, estava dando uma palavra de esperança, dando um direcionamento, dando para Timóteo instruções que foram preciosas, mesmo ele estando preso. Isso quer dizer assim, eu vejo assim, Timóteo sendo um jovem pastor da igreja de Éfeso. Então hoje em dia a gente vê, hoje em dia tem igreja a cada esquina. É verdade. Aqui no Brasil, que a gente não tem problema com perseguição, que a gente não tem problema, né, com violência contra a igreja. Então assim, aqui a gente vê uma igreja a cada esquina. Só que aqui eu vejo Timóteo respondendo ao apóstolo Paulo. O que isso diz para mim? Diz para mim que nós precisamos observar os nossos pastores. Os nossos pastores, eles tem alguém acima deles? Eles respondem para alguém? Porque hoje em dia, as divisões que a gente vê no curso da história, desde a época que iniciou o protestantismo, a gente vê rachaduras na igreja, mas muitas delas foram por erros teológicos. Que nem Martinho Lutero, que viu os erros que a igreja católica cometia dentro da Escritura. Então assim, mas rachou por quê? Porque não estava como condiz a Escritura.
Hoje em dia as pessoas racham uma igreja porque elas não querem se submeter a uma outra pessoa. Então assim, hoje em dia está muito fácil abrir igreja. Por exemplo, eu posso brigar com o meu pastor e ali na esquina abrir uma igreja. Exatamente. Só que assim, a quem eu vou responder? E hoje tem muitas igrejas nisso, a pessoa não se submete, vai lá, abre a igreja, ele é o dono da igreja e ele não se submete a ninguém, mas as pessoas se submetem a ele. A gente vê casos, bom, posso falar, né? Posso falar, né? No geral, sim, não podemos citar. Não, no geral. A gente vê assim, no geral, pessoas que caíram em prostituição, largaram da esposa, casaram com a pessoa que ele caiu e é pastor e abre uma igreja. Então, assim... Irmã, tinha um pastor nosso, ele já está avançado em idade, né? Mas ele foi nosso pastor por quase 2 décadas, né? E eu me lembro que uma vez estava conversando e teve um caso desse, sabe? Desse caso assim que... abri minha igreja, né? E aí alguém perguntou, mas quem que consagrou e foi lá e pôs a mão na cabeça e consagrou? Aí ele disse assim, eu acho que ele mesmo foi lá e, e se autoconsagrou. Então hoje está bem, assim, tá difícil, né? Sim, tá aqui Paulo, Timóteo, ele respondia a Paulo. Então aí a gente já deve observar, é uma indicação de que a gente tem que olhar, olha, quem o nosso pastor responde? Ele é submisso àquele que ele responde? Então já diz para mim e para você, olha, cuidado, cuidado, os falsos profetas são esses, são isso, são pessoas que enganam as pessoas com palavras, com jeitos, mas no final de tudo, eu falo assim que, gente, é uma coisa que eu não faço, é correr atrás de profecia. A palavra fala que a bênção, ela nos alcança. Ela corre atrás de nós. Né? Ela que corre atrás da gente, ela nos alcança. Porque você pode escutar muita coisa. Eu tenho outra coisa comigo, eu não deixo qualquer um colocar a mão em cima da minha cabeça. Não deixo. Não vou em qualquer lugar, não vou. Porque antigamente, quando eu me converti, eu fazia muitas visitas. Mas hoje em dia a gente chegou num tempo em que não dá para entrar em todo lugar. Não dá mais. E assim, olhe, analise. Não é porque a gente já é convertido, não é porque a gente já está dentro da igreja, que todo lugar é bênção. A gente precisa saber onde a gente coloca os nossos pés. Tem que ser alguém que esteja debaixo da autoridade de outra pessoa. Então a gente vê, Paulo aqui, ele fala para Timóteo, olha, eu estou ensinando, ele ensinou o que fazer antes do fim, quer dizer, o fim vem, não chegou naquela época, mas ele está vindo. Tem pessoas que falam, mas eu escuto falar há tanto tempo que Jesus vai voltar e até agora ele não veio. Como não veio hoje? Ele voltou para um monte de gente. Ele não voltou para mim que estou aqui, não voltou para você que está aqui, mas ele voltou para muitas pessoas que não estão mais no nosso meio. Então ele tem voltado. Pessoas que deitou para dormir ontem e não acordou mais. Não sabia que porque a gente tem uma senha, a gente só não sabe o número dela. Mas todos estamos nessa fila. Todos estamos. Então a gente precisa tomar cuidado com os falsos profetas. Outra coisa que esse capítulo diz, olha, ensina, Paulo exorta Timóteo a observar, olha, segue os verdadeiros. Irmã, uma observação, o que acontece às vezes também, as pessoas, acontece por parte de um líder que não quer se submeter e também por parte de pessoas que não quer ser corrigida pelo líder. Sim, sim. Logo elas seguem. Tem pessoas... esse tipo de liderança que serve para elas também. Sim. A gente vai olhar para o tempo de Jesus e as pessoas que seguiam Jesus. Tem pessoas que estavam ali por causa do pão, tinha pessoas que estavam ali para pegar alguma coisa contra ele, era um adversário dele. Tinha pessoas que só queriam ouvir, eram só ouvintes da palavra, porque achavam bonito, porque achavam interessante o modo que ele falava, né? E tinha aqueles que iam segui-lo. Que ia ter vida com ele. Tinha que ter vida com ele. Então, é a mesma coisa dentro da igreja, tem todo tipo de pessoas. E cada uma delas tem o seu objetivo. Nem todas o objetivo principal é a salvação. Nem todas o objetivo principal é estar com Cristo, é andar com Cristo. Muitos vão atrás de bênção, muitos vão atrás de cura, muitos vão atrás de um direcionamento. Mas você não pode só querer o pão.
Você tem que querer o padeiro. Você não pode só querer o dono a bênção, mas você tem que querer o dono da bênção. O abençoador. Então as pessoas que estão dentro da igreja, elas buscam a mão de Deus, mas não buscam a face dele, sim, a presença dele. Sim. Elas querem a bênção, mas não querem andar com ele, se submeter a ele, fazer a vontade dele. E aqui Paulo exortou Timóteo ao quê? A andar com os fiéis, a andar com os crentes verdadeiros. Ele falou, olha, Paulo ensinou Timóteo como que deveriam ser os pastores, como que deveriam ser os diáconos, como que deveriam ser os cristãos. Eu acho assim que Paulo, ele deu um grande exemplo, que é um versículo, que desde que eu me converti eu gosto muito. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ali Paulo, ele já falou, olha, a nossa vida cristã, ela é um combate. É verdade. Ela é uma guerra. Você está andando com Cristo, mas andar com Cristo é viver uma vida de combate, é viver uma vida em guerra. Você está em guerra, mesmo porque você está em guerra, não só contra você está em guerra contra o pecado, você está em guerra contra si mesmo. Exatamente. Você está em guerra contra o adversário das hostes e potestades. Então a gente está em guerra, é uma guerra. Então o que ele fala? Ele fala assim, combati o bom combate. Esse combate, essa guerra que a gente vive, ele tem que ser bem feito, bem realizado, bem combatido, bem vivido, bem lutado, né? E ele fala, olha, eu acabei a minha carreira. Quer dizer, o bom, né, irmão? Porque tem pessoas que se envolvem com um combate que não é bom, que não vale a pena. Sim. Mas esse aqui que nós estamos falando nessa tarde, esse é o bom combate, ele vale a pena. Sim, com certeza. A vida cristã é um combate que vale a pena viver. Né? Muitas pessoas acham que viver com Cristo é ser escravo, né? Porque a gente não pode fazer nada. Eu já ouvi falar isso. Vocês são escravos porque vocês não podem fazer nada. E eu falei assim, muito pelo contrário, a gente não é escravo, a gente só não quer fazer, se quisesse poderia fazer, mas a gente abre mão disso. Escravo é aquele que não consegue viver sem alguma coisa. É escravo do pecado. Escravo do pecado. Então, nós somos livres, e sendo livres em Cristo, somos chamados de filhos de Deus. Então não tem nada melhor do que isso, não tem nada maior do que isso, que eu acho que o Senhor nos deu a missão de segui-lo. É uma missão que tem guerra pelo caminho, que tem um combate na estrada, que tem no decorrer dos anos vai ter muitas e muitas lutas, vai ter muitas e muitas aflições, mas nós temos e teremos e vamos ter a alegria de ver a mão do Senhor em cada combate. Amém. Porque se nós estamos aqui nesta tarde foi porque eu fiz 21 anos na virada do ano agora, que eu estou na presença do Senhor, que o Senhor me encontrou. Então, não dá para dizer que esses 21 anos eu caminhei, eu estou aqui porque eu sou forte, eu estou aqui porque eu consigo. Não, eu estou aqui porque Ele me trouxe até aqui. Eu estou aqui porque se não fosse Ele, eu gosto muito do Salmo 124 que fala, se não fosse o Senhor, ora diga Israel. Então, se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Não mesmo. Então, andar com Deus é isso. E aqui Paulo ele fala para Timóteo, olha, foge dos falsos profetas, segue os verdadeiros e você permaneça na palavra. Porque se tem algo que tem a verdade, se tem algo que vai mudar tudo de dentro para fora, é a palavra de Deus. Verdade. A gente precisa, a partir do momento em que a gente anda com Cristo, a gente precisa analisar com quem a gente anda, onde a gente vai, o que a gente faz, o que a gente fala, porque andar com Cristo requer mudanças da nossa parte. Ele fala, venha como está, mas não permaneça. Então assim, nesse momento aqui, com a indicação de Paulo, com a instrução de Paulo, ele ensinou Timóteo como lidar com a igreja. Nos dias de hoje a gente precisa que a igreja cristã, que os cristãos em Deus eles precisam entender que a fé no Senhor, ela não é algo que você não precise fazer nada para que ela seja melhorada. Que você pode andar, fazer das maneiras que você quer, andar de qualquer jeito, não. A Bíblia fala assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se ela vem pelo ouvir, isso significa que ela precisa ser alimentada. E se nós não alimentarmos a nossa fé, nós não venceremos.
Nós não vamos combater um bom combate, nós não vamos conseguir terminar a nossa carreira e nós não vamos conseguir guardar a fé. Porque o combate vem na frente, a carreira vem na frente e no final ele fala, eu guardei a fé. Então mesmo com o combate, mesmo com a carreira, eu preciso guardar a fé. E é ela que vai fazer a gente combater o bom combate, guerrear de modo correto com as armas que o Senhor nos deu. É ela que vai nos ajudar a terminar a nossa carreira. E é com ela que nós temos que terminar no final. Ela precisa estar conosco no final. A igreja de hoje precisa entender que ela precisa aprender a palavra do Senhor, que ela precisa ouvir a palavra do Senhor, que ela precisa congregar, que ela precisa participar de ceia, que ela precisa andar com Deus, estar com Deus, que ela precisa que Deus seja dono de 100% da vida dela. É verdade. Porque se a gente está vivendo dias difíceis, hoje todo mundo está brincando com o preço do café, né? Então assim, se a gente está vivendo dias difíceis e a tendência é piorar, o único que pode nos ajudar é o Senhor. E a gente precisa entender que a exortação de Paulo a Timóteo, que ele usou em Éfeso, também vale para nós. É cuidados que a gente também precisa ter hoje. Que bênção, meu Deus, essa palavra. Que cuidados que a gente precisa, se a gente quiser ir até o final, guardar, permanecer na fé, ficar com a fé até o fim, a gente precisa alimentar ela, a gente precisa cuidar dela, a gente precisa priorizar ela. Então, nós precisamos viver uma vida cristã, não somente ir na igreja. Eu falo que ir na igreja é um passo. Muitas pessoas têm o hábito de ir no culto e falar, eu vou buscar minha bênção. Não, no cultuar, você vai se entregar a Deus, você vai ofertar, você vai se dar como oferta a Deus. Isso é cultuar. É um culto racional, né? Você vai se dar a Deus. Para cultuar, para adorar. Para você adorar. E ali, eu falo assim, que muitas vezes nas oportunidades que eu tive para louvar o Senhor, muitas das vezes eu fui louvar triste, eu fui louvar com problema, eu fui louvar arrasada por dentro, eu fui louvar... E quantas vezes, na hora que eu terminei o louvor, o Senhor derramava sobre mim uma força e uma alegria e uma paz, que eu falo assim, que Ele me deu no momento ali mais do que eu entreguei para Ele. Olha que bênção. Então a gente precisa, se a gente quiser... Pedro, você está aprendendo hoje aqui também, né, Pedro? Hoje o nosso técnico de som, jovenzinho, filho neto do pastor, né? Tá aqui, ele tá assim, chamei ele para conversa agora porque eu tô vendo que ele tá prestando atenção. Glória e a Deus. Assim, concordância com a palavra do Senhor, né? Concordância. Glória a Deus. Aqui. Então é isso, a gente precisa, os crentes, os cristãos que estão dentro das igrejas, eles precisam entender que eles precisam pegar firme com Jesus. Porque a gente vai viver dias difíceis, onde a gente vai viver, hoje em dia a gente vê vários escândalos, várias situações que são esses homens aqui que fazem. São esses homens aqui, olha, arrogantes, orgulhosos, que zombam de Deus, que desobedecem, que são ingratos, que são profanos, que não têm afeição, são caluniadores, que não têm autocontrole, que são cruéis, que odiarão, que têm ódio, que serão traidores, que serão imprudentes, que serão cheios de si, que amam os prazeres em vez de amar a Deus, que são somente religiosos na aparência. Religiosos na aparência. Mas o fruto diz que eles... É o que a minha mãe costumava dizer, quando a gente falava, olha que bonito, ela falava, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode olhar só a aparência. A gente precisa considerar o que está escrito na Escritura. É verdade. E a gente precisa analisar se o fruto da pessoa vem de Deus ou se é que a pessoa tem fruto. A gente está vivendo os tempos do fim, a gente está vendo situações muito tristes, muito assustadoras, eu acredito. Mas a gente precisa aprender a lutar a boa luta, o bom combate. A gente precisa terminar a nossa carreira, porque cada um de nós tem um chamado diante do Senhor, para que a gente possa, que nos reste a fé, para que a gente possa fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E viver para Ele, né, irmão? Porque o tempo vai passar do mesmo jeito. Vai passar do mesmo jeito. Ninguém vai viver sem dificuldades, ninguém vai viver sem luta. Tem pessoas que falam assim, mas quando eu me converti, depois que eu vim para a igreja, tudo isso acontece comigo. Mas
a diferença está aí, você tem um socorro, Salmo 121. Olha, eu elevo meus olhos. Exatamente. E eu tenho o meu socorro. A partir do momento que você sai da presença de Deus, quem é que vai ser o socorro? Se a própria Escritura diz que vão ao socorro do homem. O próprio salmista falou, vão ao socorro do homem. Então, é Deus, o caminho é Deus, a resposta está em Deus, todas as perguntas estão em Deus, toda a resposta está nele. E quem quiser realmente viver em paz, é viver com Deus. Viver com Deus. Viver com Deus. São conselhos maravilhosos, né, irmão? Maravilhosos. Eu vi que o irmão leu um trecho aí que ele fala das mulheres que... Sim. Que não tem firmeza, que não é centrada. Vulneráveis, né? Vulneráveis. Tá aqui, né? Entre tais pessoas há aquelas que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Olha isso. Ele já estava falando lá. Já. Né? E olha há quanto tempo atrás isso aqui escreveu, hein? Não parece que está falando dos dias atuais? Parece que está falando dos dias de hoje. Sim. Então, assim, aí ele fala, mulheres que estão sempre se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Janes e Jambres, pelo que eu li na história, né? Não está na escritura, está na história de Moisés, e eles se opuseram a Moisés, né? Então, assim, a fé, ela precisa ser autêntica. Ela precisa ser autêntica, ela precisa ser verdadeira. E a gente precisa alimentar a nossa fé se a gente quiser terminar a nossa carreira com Cristo. Olha aqui no 2 Timóteo 2, ele fala assim, ó, esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras, por causa de discussões inúteis, né, que aqui eles discutiam. Naquela época Paulo também estava combatendo a questão dos falsos mestres, né? Mas que fique para nós que tem coisa que não vale a pena, né, irmão? Fica discutindo, é perca de tempo. Tem pessoas que, às vezes eu vejo, você entra na rede social e, meu Deus, às vezes é um documentário, é uma coisa séria que está posta ali, o povo começa a brigar nos comentários, porque não dá nem para ler, sabe assim? Gente do céu! Então, assim, é muita perca de tempo. A gente está aqui para... Ele falou assim, ó, ide, pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crer será salvo. Então, a função de todos. Não fala que o ide é para pastor, que o ide é para missionário, que o ide é para presbítero. Não, é todos. Ele fala ide. Então, todos nós temos essa missão de ide. A nossa missão é pregar o evangelho. Se a pessoa vai crer, quem vai dar o crescimento é Deus. É verdade. Então, a parte nossa é pregar. É falar do Senhor. E não de discutir teorias, né? A gente está aqui para viver. O cristão precisa aprender a viver a fé na prática. Porque às vezes a pessoa se apega àquilo, ao invés de se apegar à palavra que é a verdadeira, que vai trazer vida, que vai trazer uma vida espiritual, né? Que ela vai viver melhor, vai enxergar as coisas melhor, né? De uma forma melhor, aí se apega nessas coisinhas aí que ele falou aí. Quer discutir qual que tá certa, olha, anda com Cristo. Anda com Cristo. Você olhando para a palavra e andando com Cristo, é o caminho que ele vai. O caminho, ele sempre vai dar o caminho certo. Ele nunca vai nos levar a um caminho que irá nos destruir, muito pelo contrário. Ele quer nos livrar da destruição. E a gente precisa andar com Deus para saber disso. Exatamente. Anda com Deus, gente. Anda com Deus. Para que tudo corra bem. Eu esqueci de perguntar quanto tempo. Não, nós estamos chegando no final, né? Já, acredito. São 16 horas. Né? Mas, irmã, pode partir para o encerramento, irmã. Então, o que eu quero dizer para quem está ouvindo nesta tarde, olha, eu não sei que igreja você congrega, não sei o nome do seu pastor, mas essa indicação de Paulo não foi só para Timóteo, foi para nós nos dias de hoje. Independente de que congregação é a nossa, de que ministério é o seu, que você possa se apegar firme com Jesus, que você possa viver com Cristo é ter batalhas, é ter aflições. Lute elas, lute as suas batalhas, vença as suas batalhas
Com certeza depois de uma batalha vai vir outra, porque a vida é uma guerra de diversas batalhas. A gente não vai ter uma batalha só, vai ser várias batalhas para terminar essa guerra que é a nossa vida. Então lute elas, lute com coragem, com ousadia, como Paulo falou, olha, aqui a gente vê um homem preso dando orientações a uma pessoa, instruções a uma pessoa de como se deve viver, de como se deve cuidar da igreja, de como os cristãos devem ser. Então, uma pessoa presa, que ele estava precisando, né, no nosso conceito de prisão, ele necessitaria de uma palavra de consolo, de uma palavra de conforto, mas não, ele é que dava. Sim. Ele deu essa palavra em várias cartas dele, ele estava preso. Então, a gente precisa entender que a vida cristã vai ter momentos que as batalhas as lutas vão ser apertadas, acirradas, que vai ser difícil o combate, a gente vai chorar, a gente vai sofrer, a gente vai sim, só que a gente vai vencer. Com Cristo a gente vai vencer. Eu não entendo o pensamento daquelas pessoas que falam assim, tá tão difícil, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar tudo. Poxa, mas se dentro da presença, se com Deus, que Ele que socorre, Ele está permitindo que está difícil, Exatamente. Imagina lá fora, que não vai ter o socorro dele. Como que vai ser? E as pessoas hoje em dia... Uma pessoa, por exemplo, ela vai atravessar um lago, né, muito grande, uma represa, a nado. Ela chegou na metade, aí eu tô cansado, eu vou voltar para trás. Porque se ela está na metade, segue em frente, você vai cansar o mesmo tanto. Olha, e chega do outro lado e conquista a sua vitória. Mas a pessoa quer retroceder. Eu quero indicar um livro que, olha, eu li ele acho que faz uns 2 anos. Que todo mundo conhece esse livro, mas ele não fez em mim tanto efeito no começo como de agora. Talvez pela maturidade melhor na fé, pelo tempo vivido com o Senhor. Por favor. O livro Peregrino. Ele é perfeito. Verdade. Eu li ele, assim, até hoje eu vou lembrando, assim, que eu falo, meu Deus, a parte que ele dorme no banco, quantas vezes a gente não dorme no meio do caminho onde não é para dormir. Então, assim, ele perde a entrada dele, lá que era o pergaminho que era para ele entregar, para entrar no céu, no meio do caminho ele dormiu, ele tem que voltar e pegar de volta. Então, assim, quantas e quantas vezes a gente não dormiu no caminho, não ficou desatento quando não era para ficar. Quantas vezes Deus falou que não era para ir por aquele caminho, a gente foi por aquele caminho. Então, assim, é um livro que eu falo assim que você vai entender melhor as batalhas espirituais. E você vai entender, já com uma certa maturidade, você vai conseguir ver as suas batalhas naquelas experiências do peregrino. E para mim, foi um livro fantástico. Que eu falo assim, que eu indico, super indico. Viu, Pedro? Você não porque Deus, está precisando de socorro, está precisando de alívio, está precisando de alegria, está precisando de força, está precisando de fé, vai buscar a Deus. Busca Deus, porque é nele que você vai encontrar. Porque Ele tem para dar para cada um de nós, ainda que nós sejamos diferentes, aquilo que a gente necessita. É uma fonte inesgotável, né? Não vai acabar. A gente precisa entender que buscar a Deus não é que Ele vai me dar aquilo que eu quero, Ele vai me dar aquilo que eu preciso. E por falar em falar com Deus, irmã, ora pelos nossos ouvintes. Então, amém, amém. Que Deus abençoe os nossos ouvintes. Nós vamos seguir com ela aqui, tá, gente? Que Deus... Vamos encerrar a live com a nossa queridona aqui, né? Prazer de estar aqui, viu? E aí depois a gente segue aqui, você continua acompanhando pelo rádio, né? Pelo link que você acompanha sempre aí, né? Que você continua conectado com a gente, e aí você vai ouvir mais um pouquinho da irmã Alessandra aqui. Mas nesse momento nós vamos encerrar, e eu peço para a irmã que ore pelos nossos ouvintes, por todos nós aqui. Amém. Que Deus abençoe a cada um, que Deus fale melhor a cada coração, e que você possa se fazer como o salmista, que ele fala assim, que ele iria se abrigar, Salmo 57, que iria se abrigar debaixo das asas do Senhor, até que passassem as calamidades. Não sei o que você está passando, eu sei o que eu passo, mas independente do que a gente está passando, o que cada um está passando, Deus, Ele é poderoso para escutar todos, atender a todos e fazer o que é preciso nas nossas vidas, amém? Amém. Pai,
Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor amado, por esse momento abençoado. Quero te agradecer por essa oportunidade, quero te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Porque, Senhor, se estamos aqui nesta tarde, Pai, se tem, Senhor, os nossos ouvintes do outro lado, é porque o Senhor, meu Deus, tem nos sustentado, tem fortalecido o nosso coração e tem nos dado, Senhor amado, força para lutarmos, para batalharmos em mais um dia. Pai querido, vai alcançando, Senhor, cada ouvinte, Pai, cada situação, cada família, cada circunstância. Pai querido, alcança, Senhor amado, aqueles que estão tristes, Pai. Alegra o coração deles, aqueles que estão cansados, renova as forças. Pai querido, alcança, Senhor amado, os enfermos, Pai, trazendo cura, trazendo, Senhor, libertação. Vai de encontro, Pai querido, a cada família. Pai querido, alcança os casais, os filhos. Pai querido, os pais. Oh, meu Deus, faz a tua obra, Senhor. Pai querido, que a tua mão esteja estendida sobre cada um, Senhor amado. Que a tua força, Senhor, que o teu amor e a tua misericórdia continue com cada um de nós, meu Deus. Continue, Senhor amado, no hoje. Continue, Senhor, no decorrer desta semana. Que a tua mão poderosa nos livre, Pai querido, das armadilhas do inimigo da nossa alma. Joga por terra toda seta, todo laço, todo dardo inflamado do maligno, Pai querido. Nos cobre, Senhor amado, com a tua presença, Senhor. Livra-nos, Pai, de todo mal, Senhor. Livra-nos, Pai, das armadilhas. Livra-nos, Senhor Jesus, de todo mal, de toda artimanha de Satanás. Guarda, Senhor amado, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Fortalece a tua igreja, Senhor amado, trabalha no coração, na mente, Senhor amado, do teu povo. Que o teu povo, Pai, se fortaleça a cada dia, para que possa, Senhor Jesus, vencer as batalhas. Guardar, Senhor amado, Jesus amado, a fé, Senhor. Que nós possamos, Pai, caminhar dia após dia enquanto o Senhor não vem, guardando, escondendo, Senhor, a nossa fé, protegendo a nossa fé, mas também alimentando a nossa fé e pregando, Senhor amado, o ide para aquele que ainda não te conhece. Pai, nós te glorificamos e te agradecemos. Fica conosco, fica com cada um, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmã. Amém. Obrigada, vai ficar mais um pouquinho com a gente e Deus abençoe, queridos.